Irmãos, nós estamos aqui tratando de como sermos igreja e como sermos cristão. O que todo cristão deve saber e o que toda igreja deveria ser. Se eu fosse dar um título para essa série seria isso: o que todo cristão deveria saber e ser, e o que toda igreja deveria também saber e ser. E na última aula nós estudamos sobre adoração, adorador. A igreja, o crente tem que entender que quando ele é salvo em Cristo Jesus, quando ele vem para o reino de Deus, quando ele é salvo, ele se converte, a primeira função dele é adorar. Por que essa primeira função dele é adorar? Primeiro porque ele deixou a idolatria, ele deixou outros deuses que ele adorava, ele deixou uma vida que ele estava lá fora, que ele idolatrava, que ele adorava, que ele vivia, e agora ele se converte, e ao se converter ele então tem um novo Deus, um novo rumo, uma nova vida, um novo estilo de andar, de viver, de falar, tudo mudou. Se é que você se converteu, é claro. Mas se você se converteu, então, a sua primeira e função principal é adorar. O que é esse texto aqui que está escrito aqui, irmãos? Dias do capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás outros deuses. Muito bem, Mateus. Isso é o que está escrito aqui, e esse é o primeiro mandamento. Por isso que ele está aqui, é o primeiro dos 10. Irmãos, é essa a sua função principal. Não terás outros deuses diante de Deus, não terás outros deuses diante do Senhor, e por causa disso, então, você não vai mais adorar outros deuses, porque tudo que você fizer que substitui Deus é idolatria. E o que é idolatria? A idolatria é quando você pega algo criado e troca pelo Criador, tudo. Então, vamos supor, carros e dinheiro é uma criação humana? Sim ou não? Sim, né? Carros e dinheiro não é criação humana? Então, se você pega isso e põe no lugar do Criador, é idolatria. Mulheres são criaturas, sim ou não? Homens são criaturas também, filhos, todos eles são criaturas. Quando você pega isso e coloca no lugar de Deus, é idolatria. Porque você pegou algo criado e substituiu pelo Criador. Tudo, absolutamente tudo que é criatura, lógico, tudo é criatura. Satanás é uma criatura, os demônios é criatura, a natureza lá fora é criatura, tudo é criado. E quando você pega qualquer coisa que é criada e substitui pelo Criador, isso é idolatria. Esse é o resumo do conceito de idolatria. Tudo que a gente substituiu no lugar e colocou no lugar de Deus. Bom, então, irmãos, é o que a gente estudou na aula passada. A nossa primeira função principal como crente, adoradores. Agora, qual que é a segunda função principal do crente, o que toda igreja e cristão deveria saber? Nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Cristo, que é o que a gente chama de processo constante, contínuo de santificação. E a santificação sua vai durar por toda a sua vida. Não vai achar que você vai atingir a perfeição como John Wesley pregava, que você vai ser alguém perfeito nesse mundo. Ah não, aos 49 anos de idade eu vou ser o cara mais santificado e ali eu vou conseguir a minha vida, vou conseguir chegar no meu topo e dali para frente é só alegria, só vida pura e santa. Gente, o processo de santificação é daqui até o dia que você morrer, é daqui até a volta de Jesus. E sermos restaurados à imagem e semelhança de Jesus é a sua segunda tarefa principal na vida. Qual que é a primeira tarefa principal de toda igreja, de todo crente? Adorar. Segundo aspecto, então, da tarefa de todo crente, de toda igreja? Ser restaurado à imagem e semelhança de Jesus. Abre lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos lá então, Gênesis, tranquilo? Abriram? Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28 diz: E disse Deus, façamos o homem. Aqui na minha Bíblia, na Nova Almeida, já diz ser humano. Porque quando fala façamos o homem,
pode entender que é só o sexo masculino, né? Não, aqui está falando de humanidade, está falando de seres humanos. Então façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, e essa versão de vocês deve estar homem, né? A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então tá, Deus cria o homem à imagem e semelhança, né? Qual que é a missão do homem então agora? E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeita, tenha domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A partir de agora então que o homem é criado à imagem de Deus, ele vai espalhar essa imagem de Deus por toda a terra. Então, se você é salvo, se você é convertido, você carrega a imagem de Deus agora, você está sendo restaurado essa imagem. O que você tem que fazer com essa imagem semelhante de Deus? Espalhar essa imagem por onde você for. Se o Samuel foi agora para Mato Grosso do Sul, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele está sendo espelhado e transformado em imagem de Deus, então ele tem que pegar essa imagem e espalhar essa imagem por onde quer que ele esteja. Então lá em Quidauana ele vai espelhar e ele vai espalhar essa imagem para lá onde ele vai estar. A irmã Elvina passa a semana lá em Pontalina, ela é a imagem e semelhança de Deus, ela está sendo restaurada essa imagem e semelhança de Cristo, então lá em Pontalina ela vai espalhar essa imagem de Deus. E aonde você for, aonde você estiver, você vai espalhar essa imagem. Nenhum de nós dessa igreja está apto a estar lá onde o Ângelo está. Nenhum de nós está lá agora. A gente pode até ser apto a estar lá, mas a gente não está lá trabalhando lá. O Ângelo está lá, está vivendo com pessoas, chefes, funcionários. Ele, se é convertido de Deus, se foi nascido de novo, ele está carregando essa imagem, ele está sendo restaurado a imagem de Cristo, então ele vai espalhar essa imagem de Deus lá onde ele está. Essa é a sua segunda missão. Nunca esqueça disso. Irmãos, nós vamos falar sobre 6 missões do crente. Eu não quero que você esqueça nenhuma delas, porque todas elas são importantes. E sermos restaurados à imagem e semelhança de Cristo, como eu falei para vocês, vai durar até a nossa morte, ou até quando Jesus voltar. A gente não tem que cair numa subjetividade. O que quer dizer ser imagem e semelhança de Jesus? O que quer dizer ser restaurada essa imagem? Significa o processo que a gente chama de santificação. Se talvez para você a imagem e semelhança de Jesus é algo abstrato, é algo talvez no seu imaginário, eu vou trazer para a sua prática de vida. Santificação diária. E santificação diária é o quê? Orar, jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está lendo a Bíblia? Quanto tempo você está buscando em Deus? Quanto tempo você está espelhando tudo aquilo que você está transmitindo de Deus, que você tem aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical? Tudo isso faz parte desse processo. Irmãos, e santificação é uma das marcas de pureza da igreja e do crente. Ou seja, o pecado de Adão e Eva, então, deturpa essa imagem, arranhou esse espelho lá atrás, quebrou ele, manchou ele e nos separou de Deus. Mas à medida que o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas atitudes vão se parecendo com Jesus, eu vou me tornando cada dia mais tendo essa imagem restaurada. E ter essa imagem, meus irmãos, restaurada só começa com o novo nascimento e continua todo dia. E essa santificação é na totalidade, como eu falei, pensamento, palavra, atitude. Não é assim que a gente ora na hora da confissão de pecados? Ou pecados por omissão, pecados por pensamentos, pecados por palavras e pecado por obras. Nessas 4 áreas da sua vida você tem que buscar o processo de santificação. Então eu vou santificar minha mente, vou santificar minha boca, vou santificar as minhas atitudes e não vou deixar que eu me omita aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não vou ser omisso na minha missão, eu não vou ser omisso naquilo que Deus determinou que eu deva fazer. Então lembre-se disso na santificação. Então o que é ser restaurado à imagem e semelhança de Deus? Santificação.
O que é santificação? Essas 4 áreas que eu falei para vocês: pensamentos, palavras, atitudes, omissão. Como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Na pergunta do breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 35, dá essa resposta. O que é santificação? Vamos ver o que o nosso catecismo diz. Santificação é a obra livre da graça de Deus. Então a santificação começa como, irmãos? Não é na força do seu braço. Olha que estranho. Não parece uma contradição? Não parece uma oposição? Ao mesmo tempo que você ouve falar assim: olha, você não se santifica na força do seu braço, mas você se santifica na vontade de Deus, na graça de Deus. Como você equilibra essas duas coisas? Espera aí, é na graça de Deus? É pela graça? Ou é na força do meu braço? O que você acha, Dilson? É na força do seu braço ou é através da graça? Através da graça. Mas você também não precisa orar, jejuar, ler a Bíblia? Sim, com certeza. Então aí não é na força do seu braço? Não? Irmãos, olha só, imagine que você precisa se alimentar de uma fonte, tá? Imagine uma cisterna lá que está brotando água. Ela jorra e borbulha água. E aí você precisa daquela água para continuar sua caminhada. Mas você, na força do seu braço, não consegue estar naquela água. Aí você precisa da ajuda de Deus. Então Deus vai lá, te leva, te carrega, você bebe aquela água que está borbulhando e aquilo ali te dá forças para você caminhar. Gente, santificação é isso. É uma obra tanto de Deus através da graça, quanto também tem o meu papel. Uma não anula a outra. A obra da salvação não, é exclusiva de Deus, que é o que a gente chama de monergismo. O que é monergismo? Mono é único, um único sentido, uma única fonte, vamos assim dizer, uma única forma. A salvação não dependeu de você, nem da sua obra, é única e exclusiva de Deus. Mas a santificação é um passo de Deus e um passo meu, um passo de Deus e um passo meu. E quando Deus me leva lá naquela fonte, sem eu ir naquela fonte, sem Ele me carregar até aquela fonte, eu não vou ter que conseguir forças para continuar. Então imagine que você está tentando no processo de santificação vencer um pecado. Na força do seu braço você não vai conseguir. Você vai precisar ir lá, beber daquela fonte, alimentar daquela fonte, você vai precisar ter energia daquela fonte. Mas quando você bebe, tem força, tem energia, agora você tem que andar. É mais ou menos igual Elias, né, que foi alimentado pelos corvos lá, não foi isso? Os corvos não foram lá e alimentou Elias? Sem aquele processo de ir lá alimentar ele, Elias não teria força para continuar, mas Elias teve que sair da caverna, andar e caminhar. Ou seja, irmãos, você não vai conseguir caminhar na força do seu braço. Mas quando a graça, o poder de Deus e o poder do Espírito Santo te capacita, aí é a hora de você dizer não ao pecado. Entende? Santificação é uma coisa talvez até complexa de explicar, mas envolve as duas questões. Tanto a graça quanto o meu caminhar. Quanto Deus dando o passo de me fortalecendo na graça, no poder dele para dizer não ao pecado, quanto eu também dizendo não ao pecado. Então é esse passo, né? Um de cada vez, onde eu e Deus andamos juntos. Andamos em comunhão no processo de santificação. E o que significa santificar? Santificar é tornar santo. Se por um lado você já foi separado, você já se tornou santo através do processo de separação, você já é santo. Você já é separado do mundo. Você já é, nesse ponto, apartado, vamos assim dizer, do mundo. Você já é santo. Por outro lado, você precisa se santificar. Então o verbo santificar significa tornar santo. Essa é a questão de ser separado. Mas ao mesmo tempo eu tenho que me separar todos os dias para Deus, vivendo ao serviço dele, imitando a Cristo. Irmão, esse negócio de imitar a Cristo, a gente tem que compreender o seguinte: eu não vou imitar Jesus em tudo, porque Jesus foi singular. Eu não vou para uma cruz necessariamente, fisicamente falando. Eu não vou precisar passar um jejum de 40 dias e ir para um deserto. A obra de Jesus é singular em muitos aspectos. O que é singular? Única. Só ele podia fazer, só ele podia mesmo. Mas eu vou imitar os ensinamentos e os princípios de Jesus. E santidade está intimamente ligado com isso.
Então, como os cristãos, nós precisamos entender que a lei de Deus é a nossa regra de fé e prática. E a santificação só começa com essa separação, né? Esse ser separado, e envolve essa ruptura definitiva do poder do pecado. E aí aquela canção que a gente não canta aqui na igreja, que o Mateus, o Edilson e toda a equipe de louvor poderia treinar ela ensina, ela é didática. Por que ela ensina? Ela fala o seguinte: sou livre do poder do pecado, sou livre do... não quer? Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. O que quer dizer esses 3 estágios, irmão? Eu fui livre da culpa do pecado. Se eu já fui regenerado, já fui salvo, a culpa do pecado já não cai mais em mim. Mas estou sendo livre do poder do pecado, é o processo de santificação, é essa vida que a gente está levando. Mas serei livre da presença do pecado, é glorificação. É a volta de Jesus ou a minha morte. Então, para você entender, para lidar com o pecado, é isso. Você já foi livre da culpa do pecado. A culpa do pecado Jesus já levou sobre si. Mas agora, na santificação, eu estou sendo livre do poder do pecado, um processo gradativo. Por isso que o pecado vem, ele está tentando te agarrar, você está soltando as garras dele. Ele vem, dá uma grudada em você, você fala, não, sai para lá. E ele vem com uma garra. Essa é a luta sua, da sua vida cristã, diária até a volta de Jesus. Mas você só vai ser livre da presença do pecado lá na eternidade. Essa luta vai acabar só o dia que você morrer ou o dia que Jesus voltar. Então, irmãos, é isso que significa, e é esse paradoxo, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que nós somos santos, nós somos também pecadores, não é assim? A igreja também não é santa, mas também não é pecadora, você também não é santo e também é pecador, e esse paradoxo entre santidade e pecaminosidade faz parte, vamos dizer assim, da nossa vida com Jesus. E não significa, irmãos, que eu vou viver uma vida em pecado. Essa é a confusão. Por mais que você peque, por mais que você não é perfeito, por mais que você vai falhar, esse não é o seu estilo de vida. Você não tem prazer nisso. Isso te machuca, isso te entristece, isso te aborrece, isso te leva para baixo. Mas você também peca. Mas isso tem que ser acidente de percurso. Lembra daquela coisa que eu falei sobre Augusto Nicodemos? Percorreu 2.000 quilômetros, ocorrido de um acidente, que foi um pneu furar. Isso é o pecado, e não essa coisa constante. Então a igreja é santa por causa de Jesus e porque Ele nos santifica. Ele é o santificador da igreja. Abre em João capítulo 17. João 17, 19. João 17, 19. Diz assim, olha, então, João 17, 19. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está aqui naquela chamada oração sacerdotal, né? Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E ele está orando por todos nós. Ele faz uma intercessão por todo mundo, por toda a igreja, por todos nós. E aí lá, quase no final, ele diz, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Logo, a obra de Cristo é o fundamento da santidade da igreja e nossa. Então, quando Edilson respondeu assim, que é pela graça, que é no poder de Deus, que é na força do Espírito Santo, é isso aqui que ele está falando. E a santidade de Cristo em favor da igreja nos é comunicada através do Espírito Santo de Deus. Gente, eu vou me separar de tudo que é profano. Eu vou me separar de tudo aquilo que não pertence a Deus e vou me consagrar a serviço a Ele. E é exatamente aquilo que Jesus falou: eu vivo no mundo, mas não pertenço ao mundo. Nesse mesmo capítulo de João 17, olha o versículo 14, no mesmo capítulo, João 17, mas olha o que diz o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E o versículo 16 diz:
eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, enfatizando isso. Enfatizando. E os nossos valores agora que são eternos, porque a nossa ética é do reino de Deus, ele cumpre a proposta de Deus na sua salvação e santificação. Irmãos, a gente está falando da nossa responsabilidade e essa progressão. Progredir. Será que você está progredindo ou você está regredindo na santificação? Será que você tem avançado um passo a cada vez mais, ou será que você tem andado 2, 3, 4 passos para trás no seu processo de santificação? Você sabe por quê, gente? A essência nossa é revelar a natureza de Deus, é revelar essa natureza, espelhar, como eu falei, essa imagem de Deus por onde quer que você vá. E uma igreja que está alheia à vida de santidade, ela está a própria alheia ao próprio Senhor Jesus. Se você está alheio a essa vida de santidade, é porque você tem sido alheio ao próprio Senhor Jesus. Olha o que Calvino resume na santificação. Calvino escreveu o seguinte: o Senhor trabalha dia após dia para eliminar as rugas e as manchas da igreja. Segue-se então que a santidade não é algo que tem que acontecer de vez em quando, não é algo que acontece assim uma vez por ano. Um processo do poder de Deus vem aqui uma vez e nos visita e vai embora. Não, é diário, ele não é periférico. Portanto, a igreja é santa no sentido de que diariamente ela cresce e se fortalece em santidade. Gente, é como uma criança que precisa crescer forte, se crescer e se fortalecer. Como é que está o seu processo de santificação hoje? Hoje você tem 20 anos de crente? Hoje você tem 15 anos de crente? O seu processo de santificação hoje é mais forte ou mais fraco de quando você começou? Hoje o seu processo de santificação é mais intenso, você cresceu nele ou você está regredindo nele? Portanto, a igreja é santa no sentido de que ela diariamente cresce e se fortalece em santidade, mas ainda não é perfeita. Nós nunca vamos atingir a perfeição nessa vida, mas diariamente progride, mas ainda não alcançou a meta de santidade. Então, no contexto de santificação, o nosso catecismo mostra exatamente que o princípio dos 10 mandamentos envolve 2 grandes mandamentos. Qual é? Ame a Deus sobre todo o seu coração e ao próximo como a você mesmo. E essa retidão, meus irmãos, vai nos motivar através dos atos de adoração, vai nos motivar a sujeitar a Deus, encorajar um ao outro, que é o que eu estou fazendo essa manhã. Eu só estou te encorajando. Talvez você já sabe de tudo isso que eu estou te falando, mas eu estou aqui te encorajando, te renovando. Por isso que quem não está aqui hoje, infelizmente, perde esse processo de renovar a sua mente. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos? Para a gente nos renovar, mudar completamente o nosso coração, ter esse novo caráter. E meus irmãos, como diz o John Stott, um é o estado que a igreja vive desse de santidade, de separação, e outro é um potencial poder de santidade que ela pode ter. Você já é santo, você já é separado, é verdade, você já não pertence a esse mundo, se você já é salvo, mas existe um poder potencial de santificação, que é o que você precisa exercer ele. Então você atualmente já é separado por Deus, mas há um potencial o qual você foi chamado para ser santo e desenvolver essa santidade. E é isso que Cristo está procurando na sua igreja, e é isso que Cristo está procurando em cada um de nós. Então, irmãos, para a gente finalizar essa aula de hoje, a luta pela santificação da igreja é um sinal poderoso de que você já foi salvo, e um sinal de poder, de santificação e de pureza. A sua santificação, então, envolve essa retidão que acontece, em primeiro lugar, através da sua separação, da sua regeneração, através do ensino do qual o Espírito Santo vai te fortalecendo e através da aplicação dessa palavra por meio do Espírito Santo de Deus. Gente, só o poder do Espírito Santo pode nos dar poder para aplicar a palavra. Irmãos, e aí eu quero finalizar com Efésios capítulo 5. Vai lá para Efésios. Você estava em João, aí você vai avançar um pouquinho e vai para Efésios.
Efésios, no capítulo 5, versículo 26. Efésios 5, 26 está escrito: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, a morte de Jesus na cruz, então, visa essa santificação, essa santidade. E o que tem que nos motivar é que um dia a gente vai se encontrar com Jesus, não com essa pureza farisaica, mas uma igreja que reconhece os seus pecados, que perdoa aqueles que pecam com a igreja e consigo mesmo. E Deus vai esperar essa igreja numa pureza moral e doutrinária para que ela seja semelhante a Cristo, cheio de graça e de verdade, como diz João capítulo 1, verso 14, amém? Irmãos, esse texto pode deixar que eu mesmo vou ler, em Apocalipse capítulo 20, mas eu quero que você tema e trema, porque você vai se encontrar com Deus um dia. E como que vai estar a nossa igreja? Como que vai ser a minha prestação de contas diante de Deus perante a igreja? Apocalipse 20, versículo 11, é o juízo de Deus e mostra o grande trono branco, o qual Deus vai julgar todos. E ele diz: vi um grande trono branco, João está dizendo essa visão. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiam da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Irmãos, e aí o versículo termina: e foram julgados, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Irmãos, o versículo 11 mostra que quando João vê o trono branco, céus fogem, e a terra também fogem da presença de Deus. Agora imagine então você caminhando rumo ao julgamento, caminhando sozinho junto ao trono branco. A igreja não vai estar lá com você, você não vai poder levar um parceiro assim do seu lado, você não vai poder levar sua esposa, você não vai poder levar seu filho, você não vai poder levar ninguém com você, vai ser só você e Deus diante do trono branco. Mas enquanto você caminha rumo ao trono branco, sabe o que acontece? Céus estão fugindo, terra está fugindo, tudo está fugindo, e você caminhando sozinho para aquele trono branco para ser julgado segundo as suas obras. Irmãos, como que você vai prestar contas diante de Deus? A começar em mim, que tenho um julgamento mais severo. Sabe por que eu tenho um julgamento mais severo? Tiago capítulo 1, 3, versículo 1 diz o seguinte em Tiago. Tiago 3, 1 diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Então, se você acha que você vai ser julgado, eu serei julgado com maior rigor, porque sou um mestre da palavra. E porque eu ensino, mestre não porque eu sei tudo, mestre não porque eu sou mais especial do que ninguém, não, mestre porque eu estou ensinando. E eu serei julgado com maior rigor naquele dia, por causa daquilo que ensinei e por causa das minhas palavras. Como que você está nesse processo de santificação diante do trono branco que você um dia vai enfrentar? Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse domingo na Tua presença. Deus, como eu quero que eu e os meus irmãos entendamos essa mensagem. Entendamos essa mensagem para vivê-la.